Versículo 8, que diz: e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadak, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revés, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniam o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. Glória a Deus. Hoje eu estava em casa quando a Isabel ela vê todo dia, quase todos os dias, vê um filme de Moisés. E na hora do almoço, a Isabel estava olhando ali o filme, que ela sempre gosta, e o momento que Moisés, ali no filme, sai com o povo, né, para a terra prometida, aí um velhinho, já velhinho, dobra o joelho, começa a louvar a Deus vendo a multidão, né? Ele já não ia continuar, mas ele estava louvando ao Senhor, estava muito alegre, louvando a Deus, glorificando o Senhor, e eu ali comecei a sentir a presença do Senhor, me deu vontade de chorar. Falei, Senhor, quão glorioso será quando o povo estiver saindo da terra ao encontro do Senhor de volta para a Jerusalém celestial. E agora, por surpresa, Deus nos dá um texto parecido. O povo tinha voltado do cativeiro depois de 70 anos. E ali começaram então a lançar o fundamento da casa que eles iam reconstruir, porque o templo tinha sido derrubado por Nabucodonosor há 70 anos atrás, né? E o Senhor concedeu a Esdras e outros varões, profetas e administradores, graça para reconstruírem o templo. E a alegria foi tão grande que uns choravam e outros rejubilavam. E se misturou a voz de alegria e de choro, porque alguns anciãos que já tinham vindo, já estavam velhos, né? Aqueles homens velhos, eles conheceram o templo, o primeiro templo quando foi edificado. E agora estavam vendo o segundo templo novamente sendo reedificado. Então, foi uma grande alegria para eles verem a conquista, a promessa de Deus. Não é? Eles acompanharam toda a trajetória dos 70 anos, talvez estavam com uns 90, 80 anos, já velhos, anciãos, cabelos brancos, barbas brancas, e ali, vendo aqueles alicerces, começaram a louvar a Deus e chorar, aleluia. Porque na hora que eu estava vendo aquele velhinho, irmãos, me deu vontade de chorar, eu senti uma saudade do céu. Eu senti algo assim como que será um gozo muito grande. Nós vemos o Senhor Jesus, não é? Teve um varão que ele pôde ver, ele não pôde descrever, mas ele disse que viu até a face do Senhor Jesus, mas depois não pôde assim descrever, mas ele disse, irmão, é muito bonito o Senhor do céu.
E o Senhor não é como nós vemos aqui com esse corpo caidinho, magrelinho. Lá no céu o Senhor parecia até esses homens que fazem musculação, homens fortes, mas fortes, sereno, bonito, mas meigo, aqueles músculos assim, no corpo aparecendo, mas a mão, o braço do Senhor era tudo macio, uma coisa tremenda, algo diferente de tudo que você possa imaginar. Mas o Senhor era um homem forte, Jesus era um homem forte, imenso, assim, né? Acho que era um homem fortão, coisa maravilhosa, né, irmão? Vestido com vestes brancas, olhando com um olhar sereno. Não é aquele Jesus que vocês nem vê, aqui Jesus, assim, era o Senhor com o rosto de alegria, de ternura. Mas eu imagino, irmãos, quando no arrebatamento nós tivermos ao encontro do Senhor nos ares, né? O regozijo, nós vamos rejubilar em ver, não é? Face a face o Senhor, aquele desejo, como é que é o Senhor, queremos ver o Senhor, e quando nós vimos o Senhor face a face, vai ser um regozijo muito grande. Veja que o Espírito de Deus se alegra com as coisas do Senhor. Existem pessoas que não se alegram nas coisas que é feito para a obra de Deus, né? Até nessa construção aqui, o Espírito de Deus alegrou o coração das pessoas, porque era a vontade de Deus. Se os irmãos abrirem no livro de Ageu, no capítulo 1, os irmãos vão ver por que Deus não abençoava o povo naquela época. O povo recebia salário de saco furado, né? Vestia, ninguém se aquecia. Comia, ninguém se fartava. Bebia, ninguém saciava. Por quê? Por que causa? Por causa da minha casa que estava deserta. Eles deixaram de construir. Eles deixaram, isso aqui, foi depois disso aqui. Foi depois dessa passagem aqui. Eles deixaram de construir por causa das ameaças do inimigo. Vocês podem ver, por exemplo, aqui no capítulo 4, o cabeçalho diz assim: os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes. E a construção do templo é proibida. Então, nesses períodos aqui, o povo ficou um bocado de anos parado, cada um foi para a sua plantação, arrumar sua casa e tratar das suas coisas. E o Senhor começou então a retirar a bênção deles, porque eles fugiram do combate. Eles tinham que estar lá na peleja, reconstruindo e enfrentando o inimigo. Nós não podemos abandonar a obra do Senhor por causa disso, por causa daquilo, tratar de nós. E isso entristeceu o Senhor. Então, havia uma alegria da parte de Deus, dos anjos, porque a ordem de Deus, quando é executada, há uma alegria nos céus. A tristeza no coração do Senhor, como nós estudamos aqui, o Senhor chega a um ponto de chorar de tristeza, quando o povo do Senhor, por ameaças e por outras coisas, não é, deixa a palavra do Senhor e volta aos seus afazeres, ou então volta para o Egito, como houve várias vezes antes de Jerusalém ser tomada, né? O povo ameaçava pedir socorro ao Egito, não é? Depois que Jerusalém foi destruído, o resto que ficou ali, persuadiram Jeremias para buscar o Senhor. Jeremias por 10 dias então buscou o Senhor e trouxe a resposta. Quando eles ouviram a resposta do Senhor, eles não aceitaram, dizendo que ele estava mentindo, e assim forçaram Jeremias a ir com eles para o Egito. O Senhor ameaçou eles e pronunciou palavras de maldição. Então o povo era assim, um povo muito obstinado e duro. Mas a alegria do Senhor é quando o povo executava a sua palavra. Deus tem prazer quando o povo faz as coisas, mesmo que sejam as coisas materiais que Ele quer. Não é? Então aqui, irmãos, houve uma grande alegria e um grande regozijo. A Escritura diz para nós nos regozijarmos no Senhor. Essa palavra se refere para nós nos alegrar nas coisas do Senhor. Quando os irmãos fazem uma coisa, os irmãos se alegram. Compra uma coisa, vão ficar felizes da vida. Pois é, vocês ficam muito felizes com as coisas de vocês. E com as coisas dos seus, vocês ficam tão felizes assim? Então, essa é a alegria que nós temos que ter. Porque quem não tem felicidade e alegria nas coisas do Senhor não faz parte do reino. Porque o reino de Cristo é um reino contagiante. Se eu não sinto alegria nas coisas do Senhor, tem algo errado. Não é? Tem pessoas que são ansiosas para ir embora para casa para tratar do seu negócio, mas é que não tem alegria, às vezes, nas coisas do Senhor. Eu tenho alegria em tudo que é nas coisas de Deus, tudo. Eu tenho alegria até nos bancos que vocês estão sentados, eu tenho alegria. Eu tenho prazer de cuidar, porque o Senhor está cuidando, o Senhor está com as mãos de Deus. Deus ele tem assim aquele gozo de ver os seus filhos se regozijando com Ele, naquilo que Ele aprova. Agora é muito ruim quando Deus se alegra numa coisa e o povo do Senhor está voltado para outras coisas. Veja que aqui houve uma alegria muito grande
nos velhos e no povo. O povo começou a se rejubilar e cantavam, louvavam o Senhor com trombetas e tudo aquela coisa organizada por causa da glória do Senhor, porque eles sabiam que estavam fazendo algo que estava agradando a Deus. Sabe, irmãos, eu fico muito satisfeito quando eu estou fazendo algo que eu sei que o Senhor mandou, mesmo que seja com uma exortação. Eu fico contente, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor mandou. E eu fico feliz quando há um resultado maravilhoso, quando o resultado brota, como, por exemplo, a pessoa que planta, né? Ele tem um trabalho muito grande de preparar a terra, preparar a semente, adubar a terra, aquela coisa toda. E ele planta, faz tudo direitinho. Bom, ali não teve tanta alegria, porque foi um sacrifício muito grande. Mas depois, quando começa a brotar e aquilo começa a crescer e dar o fruto, aí vem a alegria do agricultor, né? Por isso que lá no Salmo 126, né? O que leva a preciosa semente andando, né? Sem dúvida, né? Terá consigo os seus molhos, com regozijo, com alegria. Então, quando você leva a semente andando, sofrendo pelo caminho, debaixo do sol, de chuva, não é? Mas depois que ela é plantada e dá o fruto, aí traz com alegria os molhos. Ah, agora sim, colhi aquilo que com tanto sacrifício eu fiz. E a vontade de Deus era esta, que o povo, como uma semente viva, voltasse para Jerusalém e fosse semeados ali. E fizesse a obra crescer ali. Agora, depois que eles começaram a dispersar, cada um foi para um canto, outro foi tratar do seu negócio, o outro foi tratar não sei de quê. É igual aquela parábola, lembra? Sobre as bodas. Os convidados chegaram, cada um com uma desculpa. Que tristeza. O dono, né, o pai da festa, estava tão feliz porque ele tinha convidado pessoas, né, para encher a festa, para fazer aquela alegria, se regozijar com as bodas do seu filho. Quantos por aí não estão se alegrando com a preparação do casamento das bodas do Filho de Deus? Não é? Agora, quando fala das coisas do Senhor, da sua vida, que alegria! E que alegria que eu penso aqui hoje, irmão. Estou tão feliz. Irmão, nós temos que estar felizes com as coisas do Senhor, sabendo que Deus está feliz, né? E nos entristecer com o Senhor também, quando nós sabemos, sentir que está triste por alguma coisa, né? Então, houve aqui uma mistura de regozijo do Senhor com o regozijo do povo. É igualmente quando uma pessoa se converte, de verdade. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, é uma alegria entre os anjos de Deus. Como que eu não vou me alegrar? Como que eu não vou me alegrar? Eu tenho que me alegrar. Mas se essa pessoa cai, Deus se entristece. Como que eu também não vou me entristecer? Se eu estou ligado no mesmo Espírito, não é? Uma hora eu estou alegre com a pessoa, estou feliz da vida. Outra hora eu já estou triste, não quero nem ver mais. Por quê? Rejeitou o Senhor. Virou as costas para o Senhor e foi caminhando igual um jumento monteiro, né? Bravo, que vira as costas e sai dando pinote e entra pelo mato adentro. Então, a vontade do Senhor é que seus filhos se regozijem com o Senhor. Tem uma passagem no livro de Neemias, que quando foi lido o livro, as pessoas sentiram o pecado e começaram a chorar. E ali, aí os varões que estavam ali, né, sacerdotes, levitas, exortaram o povo: não choreis, alegrai-vos, porque esse dia é do Senhor, regozijai, porque a alegria do Senhor é nossa força. Ide, comei as doçuras e as gorduras da terra, e dai alguma coisa que não tem nada, e vamos louvar a Deus. Aí o povo parou de chorar, e fizeram o povo parar de chorar, para o povo se alegrar no Senhor, o povo se alegrou no Senhor. Por isso que a Escritura diz: alegrai-vos no Senhor, vós justos. Alegrai-vos no Senhor, vós justos. Esses dias eu tenho me alegrado, né? Eu tenho assim, trazido à minha lembrança as bênçãos que Deus tem dado a alguns dos irmãos aí, e eu tenho agradecido ao Senhor. Talvez você não imagine, eu fico muito feliz com as bênçãos, tanto as espirituais como as materiais que Deus dá aos irmãos. Eu fico muito feliz, eu fico contente, fico feliz também quando aquilo que ensinamos é colocado em prática, porque vocês estão honrando ao Senhor, não é só a mim. Claro que o meu trabalho não é em vão, não é? Por exemplo, o irmão Edson ouviu uma coisa que eu fui domingo, né? Essa semana apareceu uma pessoa, justamente a palavra caiu em cima e ele pregou exatamente como foi falado aqui. Eu me alegrei, porque Deus deu uma oportunidade, não é? E o que foi falado aqui foi utilizado para a honra e glória do Senhor. Então, sabe, irmão, essas construções espirituais, eu me alegro quando o fundamento de Deus é colocado na vida dos irmãos e eu estou vendo que o edifício está crescendo. Não é? Eu estou vendo que está crescendo. Então, há uma alegria. Os apóstolos também sentiam essa alegria pela responsabilidade que eles tinham.
Ele sentia uma alegria quando via os irmãos crescendo. Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: louvo-vos, irmãos, porque retende as tradições como de nós recebeste. Paulo estava feliz com aqueles irmãos, porque eles reteram, eles seguraram, mesmo na ausência dele, eles seguraram conforme eles tinham recebido. É muito regozijante, né? Nós sabemos que alguém que ouviu a palavra que um dia nós pregamos, não é? Um testemunho, a pessoa guardou e ali está colocando em prática. Isso é muito maravilhoso, sabe? Então, assim como há regozijo no coração do Senhor e dos anjos, também nós devemos nos regozijar. São postos os alicerces do templo. Porque estes alicerces aqui, irmão, na verdade, essa segunda reconstrução, ela tinha um simbolismo muito importante para Deus. Talvez para vocês não, mas para Deus tinha e tem, né? Para mim também tem, porque eu sei o significado, eu vou falar para vocês. Porque a primeira construção do templo simboliza a primeira obra que Deus fez com a humanidade, começando com Adão, não é? O diabo derrubou tudo, porque eles pecaram contra o Senhor. Então, o primeiro Adão foi feito, o quê? Alma vivente, maluco. Alma vivente. Então, o primeiro templo foi feito o quê? O primeiro templo, alma vivente. E o segundo Adão, que é Cristo, foi feito o quê? Espírito vivificante. Vamos lá. Então, para o segundo templo, né? O segundo templo é Cristo. Por isso que esse alicerce aqui, houve regozijo, porque esse alicerce representa o quê? A base do Evangelho. A palavra que foi fundamentada por Cristo. Porque ele diz: aquele que ouve a mesma palavra e põe em prática, vou comparar o homem que construiu sua casa sobre aqui a rocha aqui. Então está aqui. Por isso que houve o regozijo do Espírito, porque o Espírito Santo fez ele sentir uma alegria que eles nem sabiam o significado espiritual disso aqui. Paulo disse assim: eu, como um sábio arquiteto, pus o fundamento. Agora aquele que edifica, olhe cada um como edifica sobre esse fundamento. Então, como sábio arquiteto, olha, com muita sabedoria, eu procurei colocar o alicerce bem colocadinho para vocês construírem. Agora, vocês que vão construir em cima, cuidado, construa certo. Então, irmãos, a alegria de Deus foi muito grande, porque isso aqui é uma visão do futuro, que já, claro, já foi feito, está sendo feito, não é? O alicerce do templo espiritual, o alicerce da nossa vida, que é Cristo. Então, esses fundamentos, essas pedras aqui, representavam o trabalho do Senhor Jesus. Ele mesmo, né? Então, o Pai tinha que se alegrar nos céus. Tinha que haver um regozijo do Espírito. Porque Deus estava mostrando, deixando para nós hoje, um significado maravilhoso do segundo templo. Então, ele queria que o povo continuasse construindo e não fugisse, para simbolizar que desde Cristo para cá está sendo construído o templo santo. Porque Paulo diz: vós sois o templo de Deus vivente. Não é? Amém? Bendito seja o nome do Senhor.